Estevão é o cara do momento do futebol brasileiro e grande novidade da seleção brasileira. Disso todo mundo já sabe. Acontece que em meio à sua ascensão, o jovem atacante do Palmeiras está passando agora por algo que outros jovens já passaram antes dele. Ser comparado com o Neymar. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você por que ele ser comparado com o Neymar pode se tornar um grande problema. Estevão acabou sendo uma das grandes novidades do técnico Dorival Júnior para esses próximos 2 jogos do Brasil pelas eliminatórias. Um jogador que vem fazendo um ano fantástico pelo Palmeiras, sendo o jogador de fato desequilibrante da equipe do Abel Ferreira e que já está até vendido para o Chelsea da Inglaterra. Então, não estamos falando de um jogador qualquer. Mas como já aconteceu antes com o Endrick, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, agora o Estevão está passando por aquela fase de comparações com o Neymar. Vamos então à história. A qualidade do Estevão. É algo que eu sempre sou a favor de dizer e já disse em outros vídeos do canal também. Você quer ver de fato qual é a qualidade de um jogador? Vê ele jogar no estádio, vê ele presencialmente. Porque você assistir do estádio te dá uma dimensão da qualidade do jogador totalmente diferente da televisão. Essa é a grande verdade. E eu me lembro muito bem que eu vi primeiro o Endrick no estádio, falando das revelações do Palmeiras, eu vi primeiro o Endrick e só depois eu vi o Estevão. E eu me lembro que logo que eu vi o Estevão, eu virei para um amigo meu e falei, olha, o Estevão tem mais qualidade que o Endrick. Na época o Endrick estava muito hypado. E o meu amigo não entendeu isso que eu quis dizer. Mas qual é o ponto? Enquanto o Endrick é um atacante que é um bom finalizador, um jogador de muita força, o Estevão é qualidade técnica pura. Joga com a bola perto do pé, sai para os 2 lados, tem drible, tem arranque. Se quiser fazer mais firula, consegue. Se quiser ser mais objetivo, consegue também. E ele com apenas 17 anos se tornou a referência simplesmente do atual bicampeão brasileiro. O Palmeiras, mesmo sendo hoje um dos principais times do Brasil, joga em função de um jogador que subiu para o profissional praticamente nesse ano. Fez só um jogo em 2023 e começou a ter sequência só depois do Paulistão, agora em 2024. Então em pouco tempo ele se tornou o desafogo da equipe do Palmeiras. Com só 17 anos, foi agora convocado para a seleção brasileira. Com só 17 anos, foi vendido para o Chelsea da Inglaterra. E isso não é à toa, ele sempre foi tratado como um grande talento. Tanto que antes de chegar no Palmeiras, quando ele era ainda da base do Cruzeiro, ele já era chamado de Messinho. As comparações com grandes jogadores apareceram na vida do Estevão desde cedo. Comparações com o Neymar. Independente da qualidade do jogador, vocês já devem ter percebido isso. Basicamente, qualquer jogador que aparece tendo uma leve ascensão no futebol brasileiro, rapidamente já é comparado com o Neymar. E isso nem importa se ele é ou não é da mesma posição. Como eu disse no começo, o Rodrigo já foi comparado ao Neymar, o Vinícius Júnior, outros nomes que não vingaram já foram comparados ao Neymar, e antes do Estevão, o mais recente vinha sendo o Endrick, mesmo sendo um jogador de uma característica e de uma posição completamente diferente. Enquanto o Neymar sempre foi um atacante de lado de campo que esbanjava habilidade, o Endrick era um ponta de lança, um cara que explorava a força e sua velocidade para marcar gols, mas nunca esteve perto sequer da metade da habilidade do Neymar. Era uma comparação totalmente desproporcional, mas que para a mídia era interessante. Afinal, o Endrick estava hypado e ser comparado com o Neymar é algo que gera mídia, gera cliques. Então não necessariamente as pessoas acreditavam que o Endrick era comparável ao Neymar. E aqui já entra até um ponto que para mim é muito importante. Ninguém vai ser igual ao Neymar, ninguém vai ser igual ao Ronaldo Fenômeno, ninguém vai ser igual ao Ronaldinho, ninguém vai ser igual ao Romário. Por que eu digo isso? Cada jogador vai traçar a sua trajetória. Não tem como você querer comparar um com o outro, ainda mais ele sendo de épocas totalmente diferentes. Uma coisa é você comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são da mesma geração e se enfrentaram ao longo da geração deles. Agora, você pegar um jogador que jogou no Brasil há 13 anos atrás e querer pegar um que tá jogando agora,
é desproporcional. E vai ficar ainda mais desproporcional se você quiser comparar os feitos de cada um na questão de ritmo. E isso eu até considero bem perigoso, porque agora estão querendo vender o Estevão como o novo Neymar, e isso pode acabar atrapalhando ele. É uma pressão completamente desnecessária que você coloca em cima de um jogador que tem só 17 anos e está no seu primeiro ano de profissional, na sua primeira experiência de seleção brasileira. Vamos primeiro admirar a semelhança deles apenas pelo estilo de jogo. São dois jogadores que o Neymar, principalmente no começo de Santos, era franzino também, assim como o Estevão é. Jogadores que se davam muito bem nas jogadas individuais, eram habilidosos, jogadores de beirada que marcavam gols. Vamos colocar essa comparação apenas nesse sentido. Fica nessa semelhança, porque querer comparar a carreira de cada um, dizer que o Estevão vai ser mais do que o Neymar, é sim prejudicial. Vou mostrar com alguns fatos para vocês. O Neymar, com 19 anos, era campeão da Libertadores com gol na final. O Neymar, com 23 anos, ele era campeão da Champions League com gol na final. O Neymar, com 24 anos, era campeão da medalha de ouro com a seleção brasileira, algo inédito, com 24 anos, no Rio de Janeiro, algo que nem Ronaldinho, Ronaldo e Romário tinham conseguido. O Neymar, com 22 anos, era já camisa 10 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Então vocês conseguem entender que o Neymar fez tudo muito rápido, num ritmo muito acelerado? Se quiserem cobrar esse tipo de coisa do Estevão, podem acabar atrapalhando ele. Ele é muito jovem ainda e esse excesso de mídia pode sim acabar prejudicando ele psicologicamente falando. Vocês já estão cansados de ver quantos jogadores não eram tratados como promessas do futebol brasileiro, o novo Neymar, o novo Robinho, o novo Zico, e esses jogadores não viraram, e em partes por conta dessa pressão. O excesso de mídia sim faz mal no início da carreira de um jogador. O próprio Estevão, ele realizou recentemente uma entrevista para a seleção brasileira, agora que ele está convocado, e ele deixou bem claro que a sua grande referência é o Neymar e gosta de tentar fazer aquilo que o jogador do Al Hilal faz dentro de campo. Então ele já tem o Neymar como uma inspiração. Não forcem as comparações porque é algo que, de fato, eu não vejo agregando em nada nesse momento. Deixem ele leve para que ele possa construir a trajetória dele com tranquilidade. Ele pode, de repente, fazer tudo o que o Neymar fez, da mesma maneira que ele pode não fazer nada do que o Neymar fez, ou fazer quando estiver no final de carreira. Tudo isso é muito relativo. Não comparem. Porque aí, sabem o que acontece? Você começa idolatrando ele, colocando o Estevão lá em cima, como o próximo Neymar, e na primeira fase ruim que ele tiver, assim como aconteceu com o Endrick, todo mundo vai começar a descascar um jogador que não fez nem 18 anos ainda. Vão dizer que é uma eterna promessa, vão dizer que flopou, que não joga nada, que não vai virar, porque a mídia e, em geral hoje, as redes sociais são assim. Enquanto ele tá na alta, todo mundo vai colocar ele lá em cima. Na primeira fase ruim, vão colocar ele lá embaixo. Fizeram isso com o Endrick, já fizeram isso com o Vinícius Júnior e o Estevão vai ser o próximo? Fica o questionamento. Hoje é assim que as coisas funcionam. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual que é a sua opinião em relação ao Estevão estar sendo comparado ao Neymar? O que você acha disso? Não se esqueça de comentar porque eu quero ver também a sua opinião. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!